Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Era Nova, dando continuidade ao nosso estudo continuado do livro O que é o Espiritismo. Seguimos hoje e para nossa mensagem de abertura foi selecionada a seguinte mensagem do livro Vigiar e Orai, de Carlos Barcelli, por irmão José. Lembrando que ela caiu ao acaso antes de nós começarmos a gravar. Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra. Estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades, vê passar a juventude, assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se a vida inteira, quase, para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente, porque não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer. É uma mensagem pequena, mas que fala a nossa alma, com cada um de nós. O que nós temos consciência que já devemos fazer e ainda não fizemos? Por que ainda estamos acomodados? Por que não começamos o curso que sonhamos? Por que não auxiliamos na obra de caridade que queremos? Por que não perdemos o peso que almejamos? Por que não escutamos a música que gostamos? Às vezes é uma coisa simples que a gente precisa fazer para o nosso bem-estar, para o nosso contentamento, mas também para a nossa edificação moral e para o nosso progresso intelectual. Então, que nós possamos refletir durante essa semana, nessa mensagem. Por que não fez? Eu vou deixar ela na descrição do vídeo, se vocês quiserem acessar, se vocês quiserem relê-la, porque ela me é muito significativa. Ela, sempre que ela cai ao acaso, e a gente sabe que não existe acaso, me faz pensar. O que eu ainda não fiz? O que eu preciso fazer? O que eu já tenho possibilidades de fazer e que não fiz, que ainda não movi uma palha, a gente costuma falar no sul, né? O que a gente ainda não se propôs a fazer, sabendo que necessitamos fazer. Porque quando nós não fizemos, a consciência lá na frente vai nos acusar. Quantas vezes escutamos de uma pessoa mais velha falando assim, nossa, devia ter feito isso quando eu tinha 30, 40 anos, agora eu tenho 80, 90, não tenho mais condições de fazer. Como eu me arrependo, as pessoas falam. Então, que nós possamos sempre analisar, e como Santo Agostinho nos recomenda, fazer uma análise diária. O que eu fiz no dia de hoje, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso melhorar, para que a gente possa, a gente mesmo, tomar consciência do que não fizemos e do que ainda devemos fazer. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é o nosso dever, cumprido com alegria. Então, feita a nossa reflexão inicial, eu vou pedir licença a vocês, vou fechar os meus olhos, vou fazer uma pequena prece e vocês vão acompanhando aí com o coração. Mestre amado Jesus, te rogo a sua presença de luz neste momento, a sua inspiração através dos meus mentores, dos meus anjos de guarda, assim como de cada pessoa que nos escuta, que nos assiste esse estudo, independente da hora, do dia e do momento, que eles possam, Senhor, ser inundados com a sua luz e com a sua doce presença. Gratidão por nos auxiliar sempre no progresso espiritual. Que assim seja. Muito bem, conectados a Jesus, conectados aos nossos mentores, aos nossos anjos protetores, damos início ao nosso estudo. A gente já está no finalzinho do capítulo número 1, que é o crítico, e a primeira pergunta que a gente vai ler é a seguinte. Vocês vão observar que é sequência do anterior, então se tiver dúvida, volta ali no videozinho anterior que vocês vão conseguir assimilar. O visitante fala para Kardec: eis o que vos engana. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna,
produzir um ruído parecido com o que vós atribuís à mesa. De onde ele concluiu que vossos médiuns se divertem à custa da credulidade, E Kardec responde de uma forma bem consciente ao que ele propõe. Então, se é um estalido do músculo, não é a mesa que se está preparada. Ou seja, Kardec descarta a possibilidade anterior da qual ele estava argumentando. Se as mesas, e a gente discutiu isso com propriedade, tinham sido preparadas para produzir os fenômenos. Então, ele já descarta. Então, não é a mesa. Uma vez que cada um explica uma pretendida fraude à sua maneira. Isso é prova, a mais evidente, de que nem uns nem outros conhecem a verdadeira causa. Ou seja, estão buscando uma explicação daquilo que não conhecem a causa real. É isso que Kardec está falando em outras palavras. Kardec segue. Eu respeito a ciência deste sábio cirurgião. Somente que surgem algumas dificuldades na aplicação dos fatos que ele assinala às mesas falantes. A primeira, que é singular, que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, tenha de repente se tornado tão comum. A segunda, que é preciso ter uma bem robusta vontade de mistificar para fazer estalar seu músculo durante 2 ou 3 horas seguidas, quando isso não produz nada além da fadiga e da dor. A terceira é que não entendo como esse músculo se correspondem com as portas e paredes nas quais as pancadas se fazem ouvir. A quarta, enfim, que é preciso a esse músculo estalante uma propriedade bem maravilhosa para fazer mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la suspensa sem ponto de apoio e, finalmente, quebrá-la na queda. Não se desconfiava que esse músculo tivesse tanta virtude. Isso está na Revista Espírita de 1859. Essa edição aqui, Revista Espírita, 1859, da editora Edicel, é na página 166, e Kardec trata mais profundamente esse assunto. Ele traz com um olhar científico os assuntos, e vocês lembram que ele comenta aqui no início, que é um caso excepcional. Então, ele estuda um caso de alguém que tinha um problema nesse músculo, como que foi feito o tratamento, o porquê que tinha esse problema. Tanto é que é da 166 até 177 o estudo. Então, eu deixo como sugestão a vocês, por isso que eu mostrei a revista. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês procurarem essas colocações de Kardec, que está bem resumida, na verdade, no que a gente leu, mas que se encontra de forma mais detalhada aqui na Revista Espírita. Então, se vocês têm interesse, em várias partes do nosso estudo vão ser deixadas essas sugestões, porque cabe a cada um saber se quer aprofundar, se quer ir além, se quer ficar aqui com o nosso estudo. Já o que é o Espiritismo já é excelente, tá? Então, ele fala que aqui na revista, tá? Que ele tem o dever de transcrever na íntegra para a edificação dos leitores. E ele fala aqui mais embaixo, e encara a questão do ponto de vista científico, tá? Então, a Revista Espírita de 1859 comenta sobre esse músculo de forma profunda. Mas Kardec ainda segue aqui na resposta. Ele fala o seguinte: o célebre cirurgião do qual falastes estudou o fenômeno da tipitologia naqueles que o produzem? Não. Ele constatou um efeito fisiológico anormal entre alguns indivíduos, que jamais se ocuparam com as mesas batedoras, tendo uma certa analogia com aquele que se produz nas mesas, e sem um exame mais amplo, concluiu, com toda a autoridade da sua ciência, que todos aqueles que fazem as mesas falarem devem ter a propriedade de fazer estalar seu músculo curto peroneiro, e que não são senão enganadores, sejam eles príncipes ou operários, façam-se pagar ou não. Ao menos estudou o fenômeno da tipitologia em todas as suas fases? Verificou-se
com a ajuda deste estalido muscular, poder-se-ia produzir todos os efeitos tipológicos? Nada mais. Sem isso, estaria convencido da insuficiência do seu processo, o que não impediu de proclamar sua descoberta em pleno instituto. Não há aqui, para um sábio, um julgamento bem sério? O que restou dele hoje? Eu vos confesso que, se tivesse de sofrer uma intervenção cirúrgica, hesitaria muito em me confiar a este profissional, porque temeria que ele não julgasse meu mal com mais perspicácia. E ele finaliza assim: uma vez que esse julgamento é uma das autoridades sobre as quais pareceis dever vos apoiar para abrir uma brecha no espiritismo, isso me tranquiliza completamente sobre a força dos outros argumentos que apresentaríeis, se vós não os tomardes de fontes mais autênticas. Então, Kardec argumenta com o crítico. Esse profissional estudou todas as faces do fenômeno, estudou tudo aquilo que o fenômeno da tipologia produz, que é das pancadas, dos movimentos das mesas, ou não? Lembrando que é um caso à parte, que as pessoas que tinham esse problema no músculo, que eram estudadas na época, não estavam necessariamente ligadas às mesas girantes. E aí, vamos lembrar que lá no início da resposta, Kardec fala que uma pessoa que produzisse os fenômenos tipológicos com o estalito do músculo teria um cansaço imenso, porque ficaria 2 a 3 horas estalando. Então vamos lembrar, por exemplo, tem alguns reality shows que fazem competições. As pessoas fazem um desafio, ficar em tal lugar por tantas horas. Quem ficar mais tempo sai o vencedor daquela prova. Aquilo provoca fadiga muscular, fadiga mental, há uma pressão psicológica, há uma tensão, né, em torno da situação. E veja que é só uma prova nesse sentido, né? A mesma coisa com isso. Ou peguemos nós e fiquemos mexendo nosso dedo, ó, só mexendo, façam esse movimento. Ó, eu tô alguns segundos mexendo e já começa a incomodar, começa a doer. Então imagina um músculo só do joelho fazendo isso, 2, 3 horas. O quanto de fadiga não provocaria? Então, somente desse raciocínio, a gente já tira a conclusão que não, que esse músculo não está provocando, que são casos à parte, que realmente esse músculo aqui, ele fala, inclusive o nome do músculo aqui, músculo curto peroneiro, pode ter um problema, mas que não está ligado aos fenômenos espíritas. E Kardec ainda coloca que ele não se prestaria ao concurso de se confiar a uma intervenção cirúrgica desse médico, que tirou uma conclusão de fatos isolados. Então, qual que é o grau de confiança desse profissional, né? Kardec também se argumenta sobre isso. E ele pede, ele aconselha que sejam tomados fontes mais autênticas, fontes mais coerentes, fontes que condizem a uma realidade explicável. Porque a gente precisa sempre lembrar que o espiritismo é ciência. Então, se é ciência, ele estuda, ele analisa todos os fatos. E Kardec, como a gente bem sabe, o bom senso encarnado olhava tudo com a razão. Quando a gente faz essa brincadeira aqui do músculo, da dor, a gente está usando a nossa razão para saber se um movimento ou um estalido não vai incomodar. Se vai incomodar, ele não tem condições de se manter ativo por horas. Como as mesas ficavam horas a fio mandando as mensagens, né? Então, seguindo para a próxima questão, Kardec fala o seguinte: todavia, vedes que a moda das mesas girantes já passou. O visitante fala, vou retomar a minha leitura. O visitante fala: todavia, vedes que a moda das mesas girantes já passou. Durante um tempo foi um furor. Hoje, dela não se ocupam mais. Por que isso, se é uma coisa séria? Olha só a pergunta é muito interessante, né? Muito profunda. Por que já não se usam mais as mesas, então? Onde que tá? Veja que o crítico, ele não vai à frente do argumento lá do músculo, porque ele entende, né? Ele ainda não está aberto ao conhecimento, mas ele já começa a iluminar a razão. Então, ele vai para outra linha de raciocínio. A gente sempre percebe esse movimento psicológico do crítico, né? Outras linhas de raciocínio.
E Kardec responde: porque das mesas girantes saiu uma coisa mais séria ainda. Delas saiu toda uma ciência, toda uma doutrina filosófica, muito mais interessante para os homens que refletem. Quando estes não tinham mais nada para aprender, vendo rodar uma mesa, dela não se ocuparam mais. Ou seja, o ensinamento se esgotou daquilo que as mesas poderiam dar, né? Foi se indo e produzindo novas formas de aprendizado. Kardec segue. Para as pessoas fúteis, que não se aprofundam em nada, era um passatempo, um brinquedo, e o tiveram bastante. Vamos lembrar, como lá no filme de Kardec, que a gente já sugeriu, as pessoas iam ver as mesas girantes como um divertimento mesmo, né? Seguindo a resposta. Essas pessoas não são consideradas em ciência, porque não era esse o olhar que elas tinham, não é mesmo? O período de curiosidade teve o seu tempo. O da observação lhe sucedeu. O Espiritismo, então, entrou para o domínio das pessoas sérias, que não se divertem com ele, mas que se instruem. Também, as pessoas que fazem dele uma coisa séria não se prestam para nenhuma experiência de curiosidade. E mesmo ainda para aqueles que nela viriam com pensamentos hostis. Como elas próprias não se divertem, não procuram divertir os outros. E eu sou desse número. O que Kardec diz? Passou a curiosidade, não teve mais, já não era mais um show. Então já não tinha mais o show, só ficou quem realmente se importava, quem realmente queria observar, quem realmente queria aprender, quem realmente queria saber o que estava por trás destes fenômenos. Pegando um exemplo mais atual, é como quem se interessa por determinado assunto, um carro. Ele vai atrás, ele não fica só no nível da curiosidade, ele procura descobrir o funcionamento, a marca, a velocidade, tudo isso. Mas é só quem se interessa. Assim foi com o Espiritismo. Acabou-se a curiosidade. Começou a observação, que viria um estudo e que se transformaria em algo sério. Tanto é que aqui o destaque, tirando dessa pergunta, uma palavra seria seriedade. Né? Então, desse ponto em diante, ficaram-se as pessoas sérias. E Kardec fala, e eu sou do número destes. Né? E quem segue aqui estudando também é do número destas pessoas sérias. E o visitante fala, não há todavia senão a experiência para convencer, mesmo não tendo no início senão um objeto de curiosidade. Se vós não operais, senão em presença de pessoas convencidas, permite-me dizer que pregais aos convertidos? Allan Kardec dá uma resposta a ele. Uma coisa é estar convencido, outra é estar disposto a se convencer, a querer. É a estes últimos que eu me dirijo, a quem está disposto, a quem quer realmente. E não aqueles que creem humilhar sua razão, vindo escutar aquilo que chamam de fantasia. Com estes, eu me preocupo o menos possível. Quanto àqueles que dizem ter o desejo sincero de se esclarecer, a melhor maneira de o provar é mostrando perseverança. Se os conhece por outros sinais além do desejo de ver uma ou duas experiências, eles querem trabalhar seriamente. Ou seja, ficavam e ficam para o estudo quem persevera. Né? Por isso que nosso nome aqui do estudo é estudo continuado, perseverante, sistemático, né? Insistente, né? É aquele velho ditado bem popular, de grão em grão a galinha enche o papo. De pequenos e pequenas observações e pequenos estudos, nós vamos formando um conhecimento mais sólido. Indo para a finalização da resposta desta questão. A convicção não se forma senão com o tempo, por uma contínua observação, feita com um cuidado particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente daqueles que se apresentam nas ciências exatas. Eles não se produzem à vontade. É preciso compreendê-los,
Quando ocorrem, é vendo-os muito e por longo tempo, que se descobre uma multidão de provas que escapam ao primeiro olhar, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições nas quais eles podem se produzir, e ainda mais quando se leva um espírito de prevenção. Para o observador assíduo e refletido, as provas são bastante. Para ele, uma palavra, um fato aparentemente insignificante, pode ser um sinal de luz, uma confirmação. Para o observador superficial e de passagem, para o simples curioso, elas nada são. Eis porque eu não me presto para experiências sem resultado provável. Aqui me lembra São Tomé, né? Eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu pegar. E muitas pessoas, mesmo vendo, mesmo escutando, mesmo enxergando, mesmo tendo toda uma condição, uma aparelhagem mediúnica e uma condição desse dom mediúnico aí, às vezes, muitas vezes ativo, não acreditam, né? Por quê? Porque não querem assim acreditar, não querem assim aceitar os fatos, não querem aceitar de que a vida espiritual existe. Mas Jesus mesmo já falou, meu reino não é deste mundo, a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, para as pessoas que não o querem, Jesus às vezes pode aparecer na frente que talvez vai ser difícil acreditar. Mas para as pessoas que persistem, que são sérias, que têm todo um cuidado em particular, que vão, que estudam, os pequenos sinais são insuficientes. Porque elas já entendem, elas já compreendem quando ocorre. Ó, ele coloca, é preciso compreendê-los quando ocorrem. Por isso que a gente vai finalizar o estudo de hoje, eu vou fazer a leitura para a gente poder finalizar nosso raciocínio com a última pergunta deste capítulo do Crítico. O visitante fala, mas enfim, é preciso um começo para tudo. O iniciante, que é uma tábula rasa, que não viu nada, mas que quer se esclarecer, como pode fazê-lo, se vós para isso não lhes dais os meios? E Kardec fala, de forma clara, eu faço uma grande diferença entre o incrédulo por ignorância, ou seja, aquele que não sabe, né, ignorância de ignorar os fatos, de não saber, de não ter conhecimento, e o incrédulo sistemático, ou seja, aquela pessoa que se faz incrédula, que quer fazer incrédula, que tem o sistema, né, várias vezes. Quando vejo em alguém disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Mas há pessoas em que o desejo de se instruir não é senão uma aparência. Com estes, perde-se tempo. Porque se eles não encontram imediatamente o que têm o ar de procurar e que talvez os descontentariam encontrar, o pouco que vem é insuficiente para destruir suas prevenções. É inútil lhes fornecer oportunidade, porque elas a julgam mal e a fazem objeto de zombaria. Aquele que deseja se instruir, direi, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química, já que não se é jamais senhor para produzir os fenômenos à vontade, e que as inteligências, que lhes são os agentes, frustram frequentemente todas as nossas previsões. O que vós poderíeis ver acidentalmente, não apresentando nenhuma continuidade, nenhuma ligação necessária, seria pouco inteligível para vós. Instruí-vos primeiro pela teoria. Lede e meditai os livros que tratam dessa ciência. Ali aprendereis seus princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis sua possibilidade pela explicação que lhe é dada e pela narração de uma multidão de fatos espontâneos, dos quais podeis ter sido testemunhas sem o saber e que vos tornarão a memória. Vós vos edificareis sobre todas as dificuldades que podem se apresentar e formareis, assim, uma primeira convicção moral. Então, quando se apresentarem as circunstâncias de ver e de operar por vós mesmos, compreendereis, qualquer que seja a ordem pela qual os fatos se apresentem, porque nada vos será estranho.
Ei, Senhor, o que aconselho a quem quis desquerer se instruir, e que pela sua resposta é fácil de se ver se tem outra coisa além da curiosidade. E aqui nós encerramos a leitura do capítulo do crítico. E veja, por que a gente optou por essa pedagogia da leitura? Porque aqui é uma instrução de Kardec. Lede e meditai os livros que tratam dessa ciência. Principalmente esses primeiros livros básicos, esses primeiros estudos, se faz necessário a gente ir lendo, meditando, aprofundando, buscando exemplos práticos, fazendo um paralelo do que está sendo dito por Kardec ali para o visitante com a nossa vida prática e nos instruindo aos poucos, né? Por isso que ele fala, é um estudo sistemático, a pessoa tem que ter disposições favoráveis para o mesmo. Não é só aparência, porque quando uma pessoa demonstra um interesse, mas esse interesse é como uma casca de ovo, qualquer coisinha quebra, ela não quer, não adianta perder tempo com essa pessoa, porque ela não está preparada, no sentido de querer aceitar. Ela não está aberta para esse conhecimento, ela não quer receber esse conhecimento. É como o crítico, né? Por mais que usassem argumentos favoráveis, argumentos iluminados pela razão, ele nada aceitou. Por quê? Porque ele não estava aberto. Então, é o que Kardec fala, as pessoas que não estão abertas, eu não me ocupo, eu não perco tempo. Agora, quem está aberto, ele fala que ele nada custa esclarecer. Em outra resposta anterior, ele falou que ele faz de muito bom grado esses esclarecimentos, assim como nós fazemos. Aquele que está aberto, que quer conhecer a doutrina, que quer se instruir, porque nós precisamos levar algo em consideração. A doutrina é o consolador prometido. Ela é essencialmente prática, ela é utilizada no nosso dia a dia, na reflexão com a linha da razão em cima das nossas aflições. Por isso que, como Kardec falou, se instruir, porque quando os fenômenos, aí ele se refere, né, os fenômenos espírita, quando as coisas acontecerem, vocês já vão saber na prática. É como quando um químico vai e lê tudo as formulações no seu livro, mas daí ele tem que ir no laboratório. Ele tem que pegar os elementos, ele tem que misturar um com o outro, ele tem que separar, enfim, tem que fazer tudo isso. Mas ele já tem facilidade de fazer na prática porque ele já viu na teoria. Ou quando acontecer uma composição química que um colega de aula, estudante, está fazendo, ele já identifica na cabeça dele, olha, isso aqui é isso que a gente leu na apostila tal, página tal. Ele já sabe do que se trata, porque ele tem o conhecimento teórico anterior. Assim também é conosco e com os fenômenos mediúnicos aqui da doutrina a qual Kardec se refere. Quantas vezes, aí eu já convido vocês também, na cidade que vocês estão, se vocês tiverem interesse, no tempo de vocês, se vocês quiserem procurar um centro espírita sério, que ofereça estudos da doutrina espírita e vocês participarem destes pequenos núcleos de estudo presencialmente, vocês vão ver algo engraçado acontecer. A gente chega na doutrina achando, meu Deus, isso aqui é muito estranho, isso aqui só acontece comigo. Aí você escuta um colega, outro colega, e você se identifica, fala, gente, isso já aconteceu comigo. Ou você vai estudando o livro dos médiuns, por exemplo, né? Os tipos de mediunidade, os tipos de fenômenos, como acontece, onde acontece, que médium que faz, que médium não faz. Aí você vai se identificando. Ah, olha, isso aqui acontecia com a minha tia. Isso aqui acontecia na fazenda antiga do meu avô. Né? Você já vai vendo e aquilo vai te vindo automaticamente à memória. Eu lembro quando a gente juntou o grupo mediúnico lá em Rio Verde, isso acontecia muito, né? E não era só com uma pessoa, a gente ia lembrando dos fatos conforme nós íamos estudando, né? Aí a gente ia comprovando aquilo que nos acontecia naturalmente na nossa vida. Assim é o que Kardec fala, é isso que Kardec fala, né? Mas estude primeiro, porque quando os fatos chegarem, você já vai lembrar, você já vai fazer associação, aí o conhecimento se forma. Porque lembra que a doutrina é teoria prática e prática, né? O método pestalozziano. Então, hoje nós encerramos a nossa
análise, a nossa leitura, a nossa troca de ideias sobre a personalidade, sobre o perfil psicológico, melhor dizendo, do crítico. Quantos de nós, já adeptos do espiritismo, não nos deparamos com esta personalidade, com este perfil psicológico? É um perfil psicológico que sempre vai se apresentar, que tem a curiosidade, mas não tem a vontade nem o desejo de se instruir de forma persistente. Que aquilo lhe salta aos olhos, mas não entrou ainda no seu coração. Que ele até quer entender, mas ele não quer raciocinar. Tipo, dá muito trabalho raciocinar com a mente. Por mais claro que estejam na frente dele os fenômenos, ele ainda não quer, né? Então a gente não insiste, porque a gente, como Kardec falou, ele nunca vai forçar ninguém, nunca vai bloquear nenhuma consciência, né? Invadir, porque cada um de nós tem o livre-arbítrio e cada um de nós deve ser livre para estar aonde quer estar, como quer estar, né? Cada um tem a verdade que pertence ao seu coração. E assim, nós encerramos hoje com muita alegria aqui no meu coração esse primeiro diálogo do crítico. Vou fazer uma prece e vou encerrar o nosso estudo de hoje. Mestre amado Jesus, equipe espiritual amiga, grata pela assistência, grata por termos chegado até aqui. Rogo que abençoe cada pessoa que escuta, que assiste a nós neste momento. Peço, Senhor, que nos dê sempre o esclarecimento necessário, o direcionamento e o consolo através da nossa amada doutrina espírita. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Gratidão a você, gratidão a todos, gratidão por você divulgar, por você compartilhar. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te agradeço de você divulgar. A doutrina espírita agradece a caridade da sua divulgação. Até mais, paz e luz a todos.